meus caros! E aí, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Ficaram aí esperando essa nossa aulinha de revisão, aula 9.2, onde nós falamos, né, na 9.1 sobre as transformações no mundo do trabalho. E essa aulinha agora é aquela aulinha básica, né, rápida, né, porque são tantos assuntos para condensar em pouco tempo, mas a gente vai tentar trazer os principais conceitos que trabalhamos na aula 9.1 sobre as transformações no mundo do trabalho. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa tela? Então, olha só, a gente falou, né, sobre as transformações no mundo do trabalho, né, sobre especificamente essas imagens que nós trouxemos, né, onde nós falamos sobre a internet das coisas, né, a alta conectividade, né, a automação, né, essa introdução dos robôs, né, na tecnologia, né, especificamente voltada para a indústria 4.0, né, onde falamos que foi com a introdução, simboliza exatamente a quarta revolução industrial, né, ou indústria 4.0, como queiram, que é a automação avançada, a robótica, a inteligência artificial, e falamos também sobre a realidade aumentada, ou realidade virtual, né? Que é exatamente, né, essas novas tecnologias, né, aqui, ó, emergentes que surgiram exatamente, né, que estão criando novas áreas de trabalho, né? Então é muito usada, principalmente, né, essas tecnologias a gente vê na área médica, na área dos engenheiros, né? Também nas reuniões virtuais, nas fábricas aqui, ó, com os robôs, né? Então, novos produtos e novos serviços surgindo com as transformações no mundo do trabalho. A gente viu também sobre a questão da flexibilidade, né? Quando falamos sobre essas transformações, a gente fala exatamente sobre como a tecnologia, né, como a automação, a inteligência artificial, a robótica e também a globalização, como a interconexão econômica, que são os principais motores das transformações atuais, né? Então, a gente pensa que essas novas relações de trabalho, essas novas demandas econômicas, elas incluem exatamente, né, vários tipos de contratos, né? Então, os processos de automação aqui, ela parte da eliminação do controle manual por parte do trabalhador e a adaptação à funcionalidade desse trabalhador, né? Também vimos o processo de mobilidade, né? Que diferentes formas de trabalho foram surgindo, né? Principalmente a doméstica, a autônoma e a temporária, né? Então, essas novas demandas que vão surgindo, né, em um mundo do trabalho em constante mudança, né? Então, essas mudanças ao longo do tempo a gente percebe exatamente, né, essas transformações, né? Onde os trabalhadores vão buscando novas formas de trabalho, né? Quando não conseguem qualificação, não tem qualificação necessária e estão desempregados, né? Então, vimos também, né, falamos também sobre a visão, né, do Robert Castell, que traz essas preocupações com essas transformações no mundo do trabalho, né? E uma das preocupações, né, que ele aponta é essa desestabilização dos estáveis, né? Exatamente falando sobre a questão de que a proteção que o trabalhador tinha, né, a segurança que ele tinha, com essas transformações, elas ficaram ameaçadas. A precariedade do trabalho, né, onde o trabalhador tem baixa remuneração ou sem benefícios, sem segurança e também sem condições mínimas de trabalho, né, até buscam trabalhos que são desfavoráveis, né, porque não tem uma qualificação necessária para o trabalho do qual ele deseja, né? E também, aí aqui cabe os trabalhadores informais, né? Os terceirizados sem vínculo e o déficit de lugares que nós falamos sobre ele, né? Que são os trabalhos, né? Os postos de trabalhos formais e estáveis que absorvem cada vez mais, né?
a força de trabalho disponível, né? Não é apenas a falta de emprego, mas a falta de emprego de qualidade, né? Então, muita gente em busca de emprego, mas sem qualificação, né? E a qualificação específica do emprego, que é aquela que nós já tanto falamos, né? Que é exigida nas empresas, mas que não se encontra com tanta facilidade. Então, isso leva exatamente a um grande desemprego e a substituição do homem pela máquina, né? As principais causas do emprego, a gente falou sobre ela: a baixa qualificação profissional, o custo elevado de impostos, as crises econômicas e a substituição da mão de obra por máquinas e a burocracia, entre outras coisas, que levam exatamente à questão do desemprego. E agora, a gente vai dar aquele tempinho para vocês responderem a atividade e a gente volta já com a correção. Aguardo vocês, hein? Não sai daí, não. E aí fizeram toda a atividade. É importante, né, essa parte para você condensar de fato, para você fixar o conteúdo que você estudou. Então, quando a gente resolve as atividades certinha, busca resolver, né, a gente percebe que o que a gente ouviu na aula, ele vai ali abrindo, né, o leque para a gente entender mais, aplicando na prática com a atividade. Sem mais demora, a gente vai para a correção delas e eu sei que vocês acertaram tudo. Vamos ver quem gabaritou aí, hein? Bora lá. Vamos lá, então. Questão 1. Este termo refere-se às exigências definidas para ocupar um posto de trabalho na sociedade contemporânea e faz parte de uma tendência a nível mundial. Qual? A sustentabilidade? Ou será que é a economia solidária? Ou será que é a instabilidade no emprego? Ou a qualificação do emprego? Ou será que é a inclusão social? Vamos ver? Então, quem acertou aí exatamente, aí ó, falamos muito sobre a qualificação do emprego, né? Olha só, as exigências que são definidas para ocupar um posto de trabalho na sociedade contemporânea. Então, isso é principalmente uma tendência mundial. O empregado, aquele que busca um emprego, ele precisa de qualificação, né? Então, isso é muito importante e a gente viu aqui, né, exatamente sobre a qualificação. A questão 2, né, é do Enem Digital 2020, onde diz o seguinte, né? Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo, né? Então, o que aqui está dizendo que o que antes, né, era um trabalho muito voltado no século XX, quando nós estudamos o Fordismo, por exemplo, o trabalho era muito repetitivo, mecânico, né? Daquele de apertar parafuso no esteira o tempo todo. Então, o trabalhador ele não pensava, ele fazia aquilo de forma muito mecânica. Hoje, com essas grandes transformações, né, nos modos de produção, né, dentro do capitalismo, se exige agora um trabalhador que ele vai colocar os seus conhecimentos ali à prova, né, nas suas relações trabalhistas, né, dentro de uma empresa, de uma fábrica, enfim. Então, o paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado pelo quê? Né? Então, vamos ver aqui. A. Pela utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. Ou B, pela transferência de fábricas para locais onde estas desfrutam de benefícios fiscais, será que é isso? Ou a letra C, pela necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho? Ou a letra D, é o fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo? Ou a letra E, o conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência da qualificação profissional.
Vamos ver o que é que o texto quis dizer quando ele fala exatamente dessas transformações no mundo do trabalho, né? E esse paradoxo entre essas novas tecnologias, né, que foram demonstradas aí no texto. Então, é a letra D, a resposta para quem marcou a letra D, que é o fenômeno do desemprego que aflige milhões de pessoas no mundo contemporâneo. A gente falou exatamente, um tópico da aula era voltado exatamente pela questão do desemprego. E esse desemprego está muito voltado por tanto questões econômicas, quanto questões sociais, né, quanto questões burocráticas, né? Então, tudo isso é um conjunto de coisas, né, que levam exatamente a esse índice de desemprego tão alarmante no mundo, né? Decolando para o futuro. Bora lá ver quem vai decolar nessa nave aqui, né? Vamos lá. Questão 3. O FPA 2012. Atualmente, nós experimentamos profundas transformações em todas as dimensões da sociedade, que levaram a uma reestruturação radical do setor produtivo, né? Então, ele está dizendo aqui que houve grandes transformações, principalmente no mundo do trabalho, que é uma das consequências desse processo, né? Portanto, ele promove-se a organização da classe trabalhadora e fortalecem-se os sindicatos, uma vez que agora estes possuem um poder de pressão mais sobre os empresários. Ou B, as empresas que passaram por um processo de reestruturação produtiva conseguiram obter vantagens comerciais, porque, ao fazerem um intenso investimento em tecnologia, eles reduziram consideravelmente o desemprego tecnológico, ao mesmo tempo em que criaram mais postos de trabalho. Ou a letra C, a fragmentação do mundo do trabalho e a própria prática empresarial ou a terceirização, elas tendem a criar uma rede complexa e diversificada, na qual surgem novos estatutos precários de emprego e salário. Ou a letra D, conquistam-se novos benefícios sociais e garantem-se benefícios já conquistados, na medida em que as empresas contratantes, ao livrarem-se dos encargos sociais e legais impostos pelo Estado, elas acrescentam os valores correspondentes nos salários dos trabalhadores a título de incentivo. Ou a letra E, existe uma espécie de degradação do trabalho na maioria dos setores da economia, que ela é determinada em grande medida pelo pouco interesse que os jovens possuem em relação à sua própria qualificação, o que nada tem a ver com os processos decorrentes da lógica do capitalismo. Olha só, o que vocês responderam? A letra C, vamos ver aqui. A fragmentação do mundo do trabalho e a prática empresarial da terceirização, elas tendem a criar uma rede complexa e diversificada, na qual surgem novos estatutos precários de emprego e salário. Exatamente, cada vez mais, né, essa fragmentação dentro do mundo do trabalho, né, acaba que leva os empresários em busca de terceirizar um serviço, ao invés de contratar, de fato, um profissional com todos os encargos trabalhistas, né? Então, ele prefere terceirizar o serviço, que às vezes é até mais barato, né? Por causa de uma série de coisas, inclusive também da questão de altos impostos dentro de altos impostos, principalmente para legalizar um profissional, né? Então, ele às vezes busca uma terceirização porque paga pela diária, né? Sem ter nenhuma segurança, nenhuma estabilidade daquele profissional. Exatamente. Por fim, Enem de 2016 tem um textozinho aqui que diz: tendo se livrado de Zygmunt Bauman, né? Tendo se livrado do entulho do maquinário volumoso e das enormes equipes de fábrica,
O capital, ele viaja leve, apenas com a bagagem de mão, pasta, computador. Está falando do trabalhador hoje, né? O que era antes voltado para as grandes máquinas, equipes de fábrica, aquele trabalhador com grande maquinário pela frente, hoje ele não precisa mais disso. Ele vai de pasta na mão, computador, portátil, um telefone celular, e pelo celular ele consegue trabalhar e resolver muita coisa, né? Hoje em dia, nas nossas vidas diárias e nessas transformações no mundo do trabalho. Então, o novo atributo da volatilidade fez todo o compromisso, especialmente do compromisso estável, algo ao mesmo tempo redundante e pouco inteligente. Ou seja, seu estabelecimento paralisaria o movimento e fugiria da desejada competitividade, reduzindo a priori as opções que poderiam levar ao aumento da produtividade. Ou seja, a pergunta é, com base no texto do Bauman, a pergunta é, ele faz referência a um processo de transformação do mundo produtivo, cuja consequência é o quê? Exatamente isso. As novas formas de produção e de empresa, elas são caracterizadas, entre outras coisas, pela flexibilidade das relações de trabalho e pela utilização de máquinas robotizadas, né? Nesse nosso novo mundo, né? Nesse mundo contemporâneo. E isso é um resultado, né? Como resultado, as empresas, elas passam a necessitar menos de empregados, que é aquela substituição da máquina do homem pela máquina. Então passa a necessitar menos do empregado e um decréscimo do número de funcionários, ou seja, as empresas vão diminuindo os números de funcionários e substituindo esses funcionários aqui pelos robôs, né? Então aqui a gente fecha a nossa aula de hoje, né? A gente acaba aqui, mas eu sei que a gente já está praticamente no final da primeira unidade, e não deixem para fazer ou estudar, né, os conteúdos em cima da hora, né? Porque vocês têm uma avaliação parcial no final de cada unidade. Na unidade 1, vocês têm uma avaliação, e na unidade 2, vocês têm uma outra avaliação com base nos conteúdos dados durante aquela unidade. E a gente já está fechando praticamente essa unidade, né? Então, não deixem para estudar de última hora, né? Coloquem os estudos em dia, prestem atenção às aulas, resolvam os exercícios, que isso vai ajudar muito no momento que vocês forem fazer a avaliação parcial. Então, a gente se vê nas aulas de revisão e também na aula de recuperação. E eu espero que ninguém precise ficar, né, em busca de uma recuperação, mas que consiga obter a nota para que você tenha uma boa nota da atividade da unidade 1. Então, até lá, tchau, tchau, estudem e beijos. Até a próxima aula.